Bom, quero falar aqui com vocês sobre 44 milhões de reais que a Liga Forte Futebol meio que antecipou, para os clubes no futebol brasileiro, e o Cruzeiro, mesmo já tendo assinado com a Liga, que teve essa mudança recentemente, não teve interesse nessa antecipação, desse valor, que assim, poderia certamente ter sido utilizado para a contratação de reforços, e mesmo sem isso, o Cruzeiro foi o quinto time na janela de transferências no Brasil que mais contratou. Em relação a números de reforços, foi o terceiro, e em valor de mercado de valores, de compra de jogadores, foi o quinto colocado com quase 20 milhões de reais. E assim, será que esse valor pode ser utilizado para o ano que vem? E porque até mesmo isso se reflete no Cruzeiro hoje, mesmo não tendo pegado esse valor, certamente tem uma previsibilidade muito maior para a próxima temporada e que certamente podemos esperar reforços. Até porque nesse ano, os valores que o Cruzeiro utilizou só para contratação de jogadores foi muito alto em relação ao que eu esperava. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Aqui postamos em média 3 vídeos por dia, para vocês, de notícias do Cruzeiro. O primeiro aí por volta de 9h30 da manhã, o segundo ali às meio-dia e meia, 1h da tarde, e o terceiro às 5 horas. Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os avisos novos quando eu postar um vídeo aqui no canal. Bom, que antes de falar dessas contratações, de valores e tudo mais, quero falar sobre o Bruno Rodrigues, que certamente pode render um valor interessante para o Cruzeiro nas próximas semanas, o que não é a expectativa que aconteça, tá? É claro, pode sim que a equipe do Alto Amon aumente essa proposta financeira, que fez de 21 milhões de reais, só que como isso já tem mais de 2 semanas e acabou não avançando, não acho que deva ter essa contratação por parte da equipe, até porque o Cruzeiro já tem um valor fixado, que tem até o final do ano para pagar para a Tombense, para ficar com o atleta com quase 100% dos seus direitos econômicos. Esse valor ainda não é totalmente confirmado, tem hora que falam que é 12 milhões de reais, depois 14, depois 8, de qualquer forma, até que se fosse 15, 16 milhões de reais, acho que compensaria o Cruzeiro fazer esse investimento, até porque o mercado enxerga que o Bruno Rodrigues vale hoje 21 milhões no mínimo, porque o Cruzeiro nem aceitou essa proposta, nem a Tombense. Então, o Cruzeiro já pagou 4 milhões quando ele veio de empréstimo de uma temporada e meia, na Série B do ano passado, e com mais 14 milhões de reais, por exemplo, para comprar o percentual restante, ficaria essa transação total em 18 milhões. Aí não compensaria, Você contratar 18, pagar 18 milhões e vender por 21. Mesmo o Bruno Rodrigues tem entregado muito, dentro de campo, eu acho que ele vale hoje no mínimo, 5 milhões de euros, que já daria ali 26 milhões de reais, chutando muito baixo. E eu vejo que tem potencial de valorização daqui para o final desse ano e certamente entregar bastante dentro de campo, 26 anos de idade, nessa atual temporada 8 gols, 5 assistências em 30 jogos, é o artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão com 4 gols apenas, O Cruzeiro está muito mal nos ataques, mas enfim, ele e o Wesley empatados. Ano passado na Série B foi importantíssimo na reta final, 7 participações em gols em 18 partidas, sendo 4 gols, e 3 assistências, ainda bem que já comprou um percentual dele no ano passado e deixou esse valor fixado, junto à Tombense, que tem uma boa relação com o Cruzeiro, e por não ser um valor muito baixo, por exemplo, o Cruzeiro não tinha esse valor fixado em 4 milhões de reais, porque senão poderia fazer força para esse negócio sair com o Atual, que certamente renderia muito mais para a Tombense, do que o valor que o Cruzeiro pagaria. Só que tem boa relação entre o Cruzeiro e o clube, e o Bruno Rodrigues também, de acordo com o Samuel Venâncio, não tem interesse de deixar o Cruzeiro por agora, por entender também que ele pode se valorizar bastante daqui para o final do ano. Então eu espero que o Cruzeiro já deixe esse dinheiro separado para a compra do Bruno Rodrigues, que certamente tem um espaço muito grande para jogar ainda mais. Ele com um ataque que antes do Matheus Pereira, antes do Arthur Gomes, já vinha fazendo gols, imagina agora com os dois, com o Wesley vivendo uma boa fase. E quem sabe ele ter a chance de jogar até mesmo como 9, mais centralizado, não que isso signifique que ele vai fazer mais gols, porque ele jogando de ponta vinha jogando melhor do que em alguns poucos jogos que ele jogou centralizado. Mas pode acabar virando uma nova função, um cara ali até mais valorizado para o mercado, e não acho que esse valor de 21 milhões de reais, apesar de ser muito alto, não vai compensar para todo mundo, até porque o Cruzeiro ficaria com menos de 6, 7 milhões de reais, que foi muito pouco, comparado com os 4 milhões que o Cruzeiro já pagou para ter ele desde a temporada passada. E você, o que faria nessa situação do Bruno Rodrigues? Eu vi muita gente falando para vender ele, eu discordo, acho que está pensando de cabeça quente, um cara extremamente importante para o Cruzeiro, 48 jogos desde quando ele chegou, 12 gols e 8 assistências, ou seja, o cara tem ótimas participações em gols até aqui nessa atual temporada e também na Série B do ano passado.
Bom, para terminar com vocês, quero falar aqui sobre essa notícia, né, que o Cruzeiro teve quase 44 milhões de reais que seriam antecipados por ter assinado com a Liga Forte Futebol. Deixa aqui essa matéria para vocês, que assim, esse valor foi antecipado para alguns times do Brasil e oferecido, né, para o Cruzeiro, que optou ainda por não receber esse valor, porque seria um adiantamento, né? Então, até porque ninguém vai sair dando dinheiro de graça, ainda mais 44 milhões, mesmo com o Cruzeiro tendo assinado, deve ter alguma pegadinha, né? Por exemplo, você recebe 44 milhões agora, ao invés de 60 milhões daqui 8 meses. Certamente, até porque esse valor aqui, corrigindo pela inflação, em um ano já aumentaria para quase 5 milhões de reais. Então, nada vem de graça assim, né? Mas, de qualquer forma, o Cruzeiro, se estivesse numa situação, nem precisava ser ruim não, viu? Intermediário ali, já poderia ter pegado esse valor, até porque é melhor ter 44 milhões agora do que 60 milhões no futuro, daqui a 8 meses, ainda mais se o time tiver numa situação financeira terrível. Só que não é a situação do Cruzeiro, e mesmo não pegando esse valor antecipado, o Cruzeiro ainda fez bons investimentos, né, na janela. Foi o quinto time que mais contratou, próximo do Botafogo, que gastou 22 milhões, o Cruzeiro ficou próximo dos 16, com o Arthur Gomes apenas, fora ainda salários, né, que certamente aumentou a sua folha salarial, só com o Matheus Pereira já vai mais de 1 milhão, e outros reforços como o Arthur Gomes, que certamente não tem um valor baixo também de salários. Então, acaba dando essa aumentada no nível em relação a gastos, e que assim, não foi porque o Cruzeiro não quis pegar esse dinheiro que poderia ter contratado um zagueiro, poderia, igual o Santos pegou, deve já ter contado com esse dinheiro para contratar alguns bons atletas e mesmo também com venda de jogadores, trouxe o João Bastos, zagueiro que interessava o Cruzeiro, fez proposta de 5 milhões, mas o Santos acabou levando por quase 12, né? Então quase 3 vezes mais do que o Cruzeiro poderia pagar. No geral, foi um bom mercado do Cruzeiro e eu acho que está certo também não ficar antecipando esses valores, até porque 2 meses atrás o Cruzeiro estava assinado com a Libra, né, que é a liga que iria assumir o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Aí nos últimos semanas mudou e assinou com a Liga Forte Futebol. Vai que essa coisa muda e o Cruzeiro já pega 44 milhões, contrata jogador, depois tem que pagar e não consegue pagar salários. Então, eu acho que o Ronaldo, no geral, está certo, esperar, se esse dinheiro for para cair ano que vem, aí tudo bem, melhor, aí pega esse valor e utiliza para contratações. Mas, de qualquer forma, o Cruzeiro meio que já tem uma previsibilidade muito maior em relação às suas finanças para os próximos meses, né? Por quê? Era muito complicado o Cruzeiro no início desse ano sair contratando, por exemplo, vários jogadores custando 15, 16 milhões, como foi o Wesley e o Arthur Gomes, sendo que não tinha certeza nenhuma de que estaria na Série A do ano que vem, ainda mais depois daquele Campeonato Mineiro terrível, né? E o Cruzeiro, na minha opinião, foi muito bom ter chegado nessa janela do meio do ano, estando estável e numa pontuação 23 pontos, se não estiver enganado, que assim, pelo menos já fica um pouco mais tranquilo que vai conseguir permanecer na Série A para o ano que vem, porque dá uma certa previsibilidade nas receitas e que não vai ter um risco de, a folha está chegando em 8 milhões e vai ter que cortar para 2 porque o clube foi rebaixado. Então, o Cruzeiro foi bom esse mercado justamente por estar numa posição que atrai mais jogadores e também tem uma certa certeza, né, que ano que vem vai ter as cotas de transmissão de patrocinadores muito elevados, estando mais um ano na Série A, que deve ser a tendência, né, espero eu, daqui para os próximos 100 anos, acho que já está interessante. Então, assim, além disso, tem também essa previsibilidade de que vai receber esse valor, seja da Liga Forte Futebol, que hoje é quem o Cruzeiro tem um acordo, seja da Libra, seja quem for, né, que for assinar a Liga a partir de 2025, que só nisso já vai aumentar e muito o que era pago antes pela CBF de premiação de campeonato, tá? Acho que para quase todos os times no Brasil vai aumentar em 3, 4 vezes o que recebia antes, e para o Cruzeiro também, que mesmo ele tinha um valor ok, mas ainda assim era muito abaixo de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, vai ter um valor mais equilibrado e com receita chegando também. O Cruzeiro investiu bastante em infraestrutura, tá? Vai lembrar que aqueles, se eu não tiver enganado, 30 milhões, 35 dos 70 milhões que o Pedro Rodrigues, que o Pedro BH, né, investiu aqui no Cruzeiro, foi somente para reforma no centro de treinamentos, né? Então, o Cruzeiro tem investido bastante, não só em contratações, mas na sua infraestrutura, que é fundamental para um pensamento a longo prazo. Então, certamente, tá? O Cruzeiro no próximo ano vai ter um time ainda mais competitivo. O Cruzeiro, no geral, tem interesse de, a partir de 2025, estar brigando realmente por títulos, né? Indo para a Libertadores, ficando ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, esse ano, realmente para a reconstrução, ficar ali no 8º lugar, para mim, já está ótimo, indo para uma competição sul-americana. Se for para a Libertadores também, não tem nem o que dizer, sensacional. Pelos níveis de reforços, dá sim para imaginar. Quem sabe pro ano que vem, trazendo bons reforços no início do ano, é melhor do que trazer no meio da janela, né? Ainda mais continuando um trabalho com o Pepa. Infelizmente não foi o que aconteceu com o Pesolano. E aí sim, reforçando bem em janeiro, reforçando bem em julho, dá para ter um time extremamente interessante. Quem sabe para 2025, para aí sim não poder sonhar mais alto, com uma administração muito boa, com a receita também aumentando, né?
com um pouco de sorte, né? Porque acaba que vai ser outros investidores que vão comprar o Campeonato Brasileiro e vai aumentar o bolo para todo mundo. E o Cruzeiro, na minha opinião, sendo uma SAF muito bem administrada, já sai na frente de pelo menos, tirando o Flamengo, o Corinthians, que pode fazer a bagunça que for, vai receber ainda mais, só que no geral, eu vejo que deve ter o quê? 3 times hoje que é mais bem administrados do que o Cruzeiro. O Atlético Paranaense, sem sombra de dúvidas. Um Palmeiras, né? Porque já vem de muitos anos disso. Aí você coloca os clubes da SAF que podem ser um potencial alvo, né? Tirando o Flamengo e o Corinthians, né? Como, por exemplo, o Bahia, o Botafogo, o Vasco, que não está muito bem, mas a longo prazo não tem como falar que vai ser terrível, né? E os outros também que vêm fazendo boas administrações. Mas o Cruzeiro, por ser uma SAF, uma torcida enorme, na minha opinião, tem muito potencial. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também sobre esses valores. Você acha que seria interessante o Cruzeiro ter pegado esses 44 milhões? Poderia claramente, né? Se pegasse 44 milhões, comprar o Nicolas Fonseca, até traga um zagueiro aí de nível internacional, com certeza, mas não acho que esse seja o objetivo. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos até o final desse mês de agosto. Falta aí um pouco mais de 600 inscritos. Se você puder se inscrever, com certeza, né? Pouco em pouco já ajuda bastante. O link das nossas redes sociais vai estar aqui embaixo na descrição e outras sugestões aqui na tela. Valeu, galera!